o que aconteceu, porque eu lembro que eu coloquei para. Ó, tava até. Você está gravando para mim, eu avisar todo que está sendo gravado. Poxa, Raquel, muito obrigado. Eu não sei por que parou a gravação, porque eu estava gravando. É uma pena. Bom, pessoal que está assistindo depois, infelizmente não ficou gravada a primeira parte, eu falei só da prova, a gente estava só revisando um pouco do conteúdo. Turma, então assim, principalmente nessa época de pandemia, onde a grande maioria das pessoas, elas precisaram ficar em teletrabalho, a comunicação mais do que nunca foi importante. E a comunicação, muito embora seja algo mais simples, no meu ponto de vista, a causa de quase todas as intrigas, quase todas as brigas, quase todos os ruídos institucionais, e até na nossa vida pessoal mesmo, é a comunicação. Talvez a falta dela ou o chamado ruído, que é a interferência, né? Então, se já era difícil comunicar no tete-a-tete, a gente presente, imagine agora que a comunicação está sendo feita em época de pandemia. O que é que a gente vai fazer na aula de hoje, tá? Eu pretendia começar falando da teoria, a gente começar um pouco, como eu sempre faço, né? Diferenciando comunicação de endomarketing, se é que tem diferença, eu vou discutir isso com vocês. A gente ia fazer um plano de comunicação. Vou pegar aqui só meus slides para vocês perceberem o que a gente vai fazer hoje, se der tempo, se não der tempo a gente fica para a próxima aula. É exatamente, turma, a gente vai falar sobre a parte da comunicação. Então, da comunicação, teoria de processo, tudo isso a gente já viu. Então, o segundo pilar, que é a comunicação. Então, turma, toda empresa, toda organização, de qualquer espécie, seja casamento, seja empresa mesmo, ela só é possível por meio da comunicação. E aí vem Chavenato falando que comunicação é a troca de informações entre indivíduos. Por isso é um processo fundamental da experiência humana. Tudo que eu estou falando é óbvio até para você, você já sabe isso, eu não preciso estar falando sobre isso. Mas, dentre esse efeito da comunicação, a comunicação ela se torna uma das atividades mais complexas do ser humano, tendo em vista que eu sei o que eu estou falando, mas não sei como você está recebendo. Como nós somos seres extremamente complexos, como nós temos experiências diferentes, pensamentos diferentes, acaba que o que eu falo ou o que eu quero dizer não necessariamente é o que você recebe. Então, tem uma pessoa falando, gritando, né? Você vai ser promovido, aí o ruído, né, que através desse meio, meu Deus, vou ser demitido. Então, muitas vezes a comunicação, vou fazer só para se alguém tiver com o microfone ligado, para desligar, porque fica dando um pouquinho de interferência. Muitas vezes, turma, acho que é tu, Olívio, vou te ligar aqui. Pronto. Muitas vezes esse ruído atrapalha essa questão da comunicação. A nossa atividade, aí a gente vai conversar sobre isso, tá? Comunicação, endomarketing, a importância da comunicação. Só para vocês entenderem a importância da comunicação, de uma boa comunicação interna, né? É melhorar o clima organizacional, aumentar a produtividade interna, reduzir efeitos de uma crise, diminuir taxa de rotatividade dos funcionários, facilitar a integração de novos funcionários e minimizar boatos e fofocas. Eu vou conversar sobre tudo isso com vocês. Eu só quero que vocês, por hora, saibam que a literatura toda, ela é comum, ela é pacífica praticamente em falar da importância da comunicação, da boa comunicação, da comunicação interna. E tem várias formas de a gente fazer isso. Tem aplicativo, tem e-mail, tem informativo, tem as festas de fim de ano, tem as competições, que aí a gente já está enveredando mais para o chamado endomarketing. Mas hoje eu convidei uma pessoa para conversar com vocês sobre a prática da comunicação. Uma das coisas que a gente vai falar é exatamente o plano de comunicação interna. Então, uma empresa, a comunicação, o administrador hoje tem que entender que a comunicação ela é estratégica. A comunicação em muitas empresas, muitas mesmo, ela serve como um tirador de pedidos. Chega a diretoria e diz assim, informa isso. Aí chega o gestor da unidade Y e fala, informa aquilo. E aí o setor de comunicação fica sem fazer parte da estratégia da empresa. A gente já falou que a gente não está mais nem na fase só de RH e nem na fase só de gestão de pessoas. Nós estamos agora na fase da gestão estratégica de pessoas. E gestão estratégica de pessoas é o gerente de linha. É aquele que tem um líder, que é o líder da equipe, é ele cuidando dos funcionários como gestor de pessoas, mas fazendo com que os funcionários
seja parceiro mesmo da empresa, participe do planejamento estratégico, participe dos objetivos da empresa. Então, já que uma das funções do gestor de pessoas é não só motivar, como a gente já viu várias teorias, é também comunicar, são esses 5 pilares, e a gente vai continuar depois desses 5 pilares da gestão de pessoas. Eu vou até verticalizar ainda mais o nosso assunto, e aí a gente depois trata de liderança. Uma das funções do gestor de pessoas, então, é comunicar, e comunicar bem. E comunicar... Obrigada, Raquel. E comunicar, que eu digo, não é só, pessoal, essa parte da comunicação, não é só informar o que está acontecendo, não. É comunicar para aquele colaborador ter o sentimento de pertença com a empresa, ter um sentimento de entender a gestão estratégica da empresa, a empresa ser transparente. Por isso que a literatura coloca que a comunicação boa, ela diminui a taxa de rotatividade. E a gente já falou sobre isso, é muito complicado você treinar um funcionário todinho, gastar tempo, gastar dinheiro, que o cara não tem um sentimento de pertença, ele sai da tua empresa. A gente já falou que as pessoas hoje precisam de reconhecimento. Você precisa reconhecer o seu funcionário. Reconhecer é muito mais do que o salário em si. Salário é importante? É, mas não tem uma teoria que diga que o salário ele é fator motivacional a longo prazo. Então, o importante é o colaborador ver sentido no que ele está fazendo. O colaborador, ele ser um parceiro mesmo da empresa, entender como é que a empresa está, se está com lucro, se não está, como é que a empresa está ali. E não ficar aquele colaborador desmotivado, que não faz parte do planejamento estratégico da empresa, que não entende a missão, a visão, os valores da empresa. E a comunicação, ela é tudo isso. A comunicação é como se fosse envolver o colaborador na empresa, naquele organismo que é a empresa. Então, imagine a empresa como um organismo, os colaboradores são parte desse organismo e tudo é uma coisa só. Então, você tem que trazer o colaborador para ele entender o que é que a empresa espera dele, o que é que a empresa espera alcançar, onde é que a empresa espera chegar. Então, sem dúvida, a comunicação interna, ela melhora o clima organizacional, aumenta a produtividade, porque o funcionário vê o que ele está fazendo, vê sentido naquilo, e a gente, enquanto ser humano, a gente precisa ter sentido no que a gente está fazendo, senão a gente se desmotiva. Reduz efeitos de uma crise, minimiza fofocas. A atividade 4, turma, é eu pedir para você fazer um plano de comunicação, que é exatamente isso. Quem, o que, é o 5H e 1, ou 5W e 1 ou 2S. Eu tô doido, esquece. É o 5W ou então o 2H. Alguns falam 5W e 1H. Depois eu explico aí o que é isso, 5W e 2H. Até tá aqui, eu coloquei. Aqui, ó, 5Ws e 2Hs. Mas depois eu explico isso para vocês. Aí o que é que acontece? A atividade dessa semana, que vale 1 ponto para a prova, você tem 1 semana para fazer, é só você montar um pequeno plano de comunicação interna. Para quem você vai comunicar, o que você vai comunicar, como, quando e quem é o dono, ou seja, quem é a fonte. Para vocês entenderem como é que acontece a comunicação na prática, eu chamei um gestor do Tribunal de Justiça do Ceará. Ele é da CETIM, vou até ligar para ele já ir entrando. Ele é até da CETIM, não sei se vocês já estão falando. Pronto, o slide não está espelhando. Lidevânio não estava não espelhando o slide? Não estava não? Poxa vida. Estava aqui. Pois é, estava também tranquilo. Ah, tá, então pronto. Aqui tava normal. Massa, valeu, galera. Tô ligando aqui pro Rafael. Oi, alô? Oi, pronto, deixa eu aparecer aqui. Pronto. Oi, professor Rafael, boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, Tudo professor Cid? Boa noite. Tu pode aparecer? Acho que eu tô no vídeo aqui. Tá. Tá não, pronto. Deixa eu te ver agora. Pronto, pessoal, tá dando pra ver, professor Pra mim tá Rafael? aparecendo. Tá sim, professor, tranquilo aqui. Bacana. Pessoal, o professor Rafael, como eu disse para vocês, aliás, como eu estava apresentando, né, ainda não apresentei. Eu, na aula passada, da semana passada, eu mandei o plano de comunicação do TJ, e aí hoje o professor Rafael está aqui para explicar a gente. O professor Rafael, ele é professor da área da ciência da computação, ele também é servidor do Tribunal de Justiça do Ceará, hoje ele ocupa um cargo que está abaixo da secretária da CETIM. CETIM é a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal, ou seja, agora na pandemia, se a informática já era importante,
imagina na pandemia, porque tudo caiu sobre o setor da informática para resolver os nossos bugs, para a gente conseguir trabalhar remotamente. E aí, pessoal, ele vai explicar como a comunicação é feita dentro do TJ. Lembrando que o TJ é um organismo muito grande, e só para explicar um conceito básico, existe a comunicação interna, que é a interna, ou seja, dos próprios funcionários, a interna da empresa. Só que vocês sabem que a empresa tem vários setores. O tribunal, por exemplo, tem a Coman, que é onde eu trabalho, tem a CETIM, que é onde o professor Rafael trabalha, aí tem a Secretaria Judiciária, tem a parte do primeiro grau, segundo grau, enfim, tem várias unidades. A comunicação interna pode ser para um servidor interno, para uma unidade, para várias unidades ou para todo o tribunal, ou seja, interno. A gente não trata tanto da comunicação externa nessa disciplina, que aí é para o público, né, para os consumidores, para o cliente da empresa. Mas eu acho que o professor Rafael talvez até ele toque um pouco no assunto. O fato é que ele vai explicar como é que funciona essa comunicação. E ele é um dos responsáveis por fazer isso dentro da área da tecnologia da informação, que eu não preciso nem dizer, que é uma das áreas que mais precisa se comunicar, para não haver ruído. Faz né? tempo que a aula começou? 7 horas a gente começa. Eu comecei 7h02 porque eu estava comendo sobremesa aqui. Aí, o professor Rafael, a Andresa está dando boa noite, a Rebeca boa noite, acho que todo mundo aí está dando boa noite. Pronto, sem mais delongas, pessoal, o professor Rafael vai começar a apresentar. Se vocês tiverem dúvida, basta levantar a mão aqui, certo? Ó, na mãozinha que tem, certo? E ele vai tirar as dúvidas. Eu vou só desligar a minha câmera para não atrapalhar, mas eu estarei aqui. Professor Rafael, muito obrigado por ter aceitado o convite. A aula é sua agora. Muito obrigado. Tá certo. Boa noite para todos, pessoal. Obrigado aí, professor Sidney, pelo convite, né? É um prazer estar aqui apresentando um pouco do trabalho que a gente faz lá na CETIM. E, como o professor Sidney falou, eu vou espelhar aqui minha tela, fiz uma pequena apresentação. Deixa eu botar aqui a área de trabalho. Vocês digam se está aparecendo aí a apresentação, por favor. Tá sim, professor. Ok. Tá ok. Tá ok, pessoal. Tá ok. Tá, obrigado. Então, pessoal, boa noite de novo, né? Então, eu vou falar um pouquinho, né? Como o professor Sidney falou, eu trabalho no Tribunal de Justiça, né? Sou professor de Ciência da Computação, minha área é computação. E lá no tribunal eu trabalho justamente numa das unidades administrativas, né? O Poder Judiciário lá ele se divide em algumas unidades administrativas, como a Secretaria de Administração, Secretaria de Pessoas, tem uma secretaria específica para todo o tribunal, tem a Secretaria de Finanças, Secretaria de Tecnologia, entre outras. Então, dentro da Secretaria de Tecnologia, a gente tem, né, que a gente chama, né, a gente tem um acrônimozinho aí de CETIM, né, Secretaria de Tecnologia da Informação. A gente tem 3 grandes unidades, certo? Então, a primeira delas é a parte de sistemas, né, focada no desenvolvimento, implantação dos sistemas, suporte aos usuários. A parte de infraestrutura, que está relacionada com toda a parte de equipamentos e toda, como o nome diz, né, a infraestrutura necessária para que os sistemas funcionem. E a gente tem uma parte que é a parte de governança. Então, na governança, né, eu sou gerente dessa unidade, né, eu tenho outros 2 colegas, acima da gente está o secretário, ou no caso agora, a secretária de TI. Então, enquanto gerente lá da governança, a gente tem uma série de atribuições, né, então a primeira delas é trabalhar fortemente o alinhamento estratégico, então todas as nossas ações da tecnologia, elas têm que estar voltadas para a parte de tem que estar alinhadas com a estratégia do tribunal como um todo, né? Existe a estratégia institucional e existe uma estratégia específica de TI. Então, nossa estratégia tem que estar sempre alinhada com a institucional. A gente também é responsável por trabalhar os investimentos, então a gente tem que direcionar os investimentos de forma que eles atuem bem, né, com esse alinhamento estratégico, né? A gente gaste bem, digamos assim, os recursos. A gente também é responsável por acompanhar os projetos que são tocados, então, entre esses investimentos, né, muitos deles estão focados em contratações, em desenvolvimento, suporte, então esses projetos, né, em geral, essas ações de grande porte, a gente acompanha através de projetos. A gente também tem
uma área associada com processos, né? Então, a questão de modelagem de todos os processos da TI, né? Focado na gente, não só a modelagem, mas também a automatização de algum desses processos e de outras unidades também. E, finalmente, né, uma das partes que cada vez mais a gente vê como é importante, né? Que é a parte de pessoas. Então, embora o tribunal tenha uma secretaria específica de gestão de pessoas, cada unidade é muito grande, né? Na CETIM, se você for contabilizar, não coloquei aqui, mas a gente tem uns 80 servidores, né? Fora esses servidores, temos mais uns 8 estagiários e temos, em geral, transitando internamente lá, umas 120 pessoas, entre pessoal de empresas contratadas, né? Então, é um quantitativo muito grande. Na verdade, se você for contabilizar só de servidores, a gente já tem 80 pessoas, que é um número imenso, né? Se você, logicamente, depende do que você vai olhar. O tribunal tem uma quantidade muito grande de servidores, mas só, assim, gerenciar, acompanhar 80 pessoas já é realmente um trabalho muito grande. E acaba que, assim, todas as ações relacionadas, né, voltadas para a área de pessoas, dentro da CETIM, ações específicas, elas ficam de responsabilidade da governança, né? Claro que a unidade maior de gestão de pessoas do tribunal, ela faz ações, mas são ações institucionais para todas as unidades judiciárias e administrativas, então é difícil ter ações focadas pontuais, né? E aí a gente sabe que existe um clima interno que tem que ser trabalhado, existe, né, ações que precisam ser tocadas para aprimorar, né, a satisfação dos nossos servidores, das nossas pessoas, né? Então, dentro desse conjunto de ações, né, ao longo do tempo, na verdade, a área de governança, ela é razoavelmente recente, a gente, acho que começou mais ou menos em 2014 ou 15, a gente foi criada a área em si. Não tinha uma área específica de governança, a gente estruturou, dividiu lá, reorganizou a Secretaria de TI, e aí, de lá para cá, a gente vem aprimorando a nossa governança e vem cada vez mais focando realmente em ações de pessoal, né? Entre outras coisas, a gente vê que a questão da motivação, quando as pessoas não estão motivadas, isso é algo básico, né? Mas quando você vai para a prática, você vê realmente como é importante você ter pessoas motivadas trabalhando dentro da organização. Então, quando a gente começou, depois que a gente estruturou a governança, uma das primeiras coisas que a gente fez foi um mapa de intenções, né? Então, a gente percebia, ainda de forma informal, né, que tinha algumas pessoas reclamavam, que estavam insatisfeitas com o que faziam, né? Acaba que você tem essas grandes unidades, dentro de cada unidade você tem um conjunto de responsabilidades, atribuições, e pode ser que a pessoa, às vezes, esteja alocado lá por uma demanda da área, mas não necessariamente é o que ela quer fazer. Então, ao longo do tempo, né, a gente, logo no começo, a gente fez esse levantamento, que a gente chamou de matriz de intenções, que, na verdade, era o quê? A gente definiu o conjunto de atribuições de cada unidade, né, quais são as principais atividades que as unidades executam, e a gente abriu um questionário para os servidores, para eles indicarem no que eles gostariam mais de trabalhar. Então, a gente teve um percentual muito grande de pessoas que já trabalhavam em coisas que diziam que gostavam, mas teve uma quantidade, eu imagino que pelo menos umas 10 pessoas ali que indicaram que gostariam de trabalhar com outras coisas. Então, naturalmente, né, você tem algumas limitações aí da unidade, né, que você não vai imediatamente trocar a pessoa para aquilo que ela quer, né? Isso, em geral, não é tão facilmente viável. Mas isso ficou no nosso radar e, aos poucos, a gente conseguiu fazer algumas trocas, né, sempre que possível, assim, usando essa matriz. Então, com o passar de, acho que um ou 2 anos no máximo, a gente conseguiu trocar aí pelo menos umas 5 pessoas para coisas que elas realmente gostavam. E hoje a gente tem realmente um fruto muito bom, tem um resultado muito bom disso daí, justamente dessas pessoas que são das que mais produzem, né, que estão bem satisfeitas, enfim, melhoramos, acho que conseguimos melhorar a qualidade de vida, né. Então, depois da matriz de intenção, a gente começou a implantar algumas reuniões de gestão e integração, eu vou falar um pouquinho depois delas, que elas estão voltadas aí para a parte de comunicação,
Então, mas basicamente são reuniões onde a gente expõe as ações da TI, né, o que foi entregue, a gente faz um resumo do acompanhamento da nossa estratégia, dos nossos projetos, a gente tem né, enfim, tem uma gratificação que é por alcance de metas, a gente faz esse acompanhamento também, a gente coloca coisas também mais leves, né, como aniversariantes do mês e tal, então tem uma série de coisas que a gente trata nessas reuniões de gestão, e tem uma que normalmente ocorrem trimestralmente, e a gente tem uma grande reunião de integração no ano, que, como o nome diz, entre outras coisas, serve para integrar, que eu vou falar depois. A gente também, ao longo do tempo, criou o nosso plano de capacitação e, na verdade, ele passou a ser anual, embora exista esse plano já na Secretaria de Gestão de Pessoas, mas, como eu falei, é um plano muito amplo, né? Então, muitas vezes ele nem alcança a setim, né? Ou alcança muito pontualmente. Então, a gente precisa de um plano específico, a gente acaba criando sempre um plano específico para trabalhar a capacitação do pessoal. Fazemos levantamentos prévios, né, das necessidades, e depois a gente sai com esse plano. Um outro plano, que é o que a gente vai focar hoje aqui, foi o plano de comunicação, né, a gente elaborou também lá no começo, para justamente ver quais são as principais formas de comunicação da CETIM, e aí a gente tem, logicamente, uma comunicação interna e uma externa. Para nós, que somos uma unidade do tribunal, a nossa comunicação interna significa entre os servidores da CETIM, vamos dizer, né, entre as áreas da CETIM, da própria CETIM. Quando a gente fala externa, a gente está dizendo da CETIM com os nossos usuários, que geralmente são outras unidades do Poder Judiciário, né? Em geral, a gente, enquanto CETIM, não se comunica diretamente com o público. E aí, nesse caso, normalmente ocorreria por uma área específica, que é a assessoria de comunicação. Então, a gente tem esse plano de comunicação, que foi o que o professor Sidney enviou para vocês, e a gente tem uma parte externa, que são com os nossos usuários, e uma parte interna. Eu vou focar hoje aqui na parte interna, que é para justamente os nossos servidores, né? Como é que a gente trabalha essa comunicação interna. E a gente também, ao longo do tempo, a gente implantou uma pesquisa de clima organizacional com o intuito também de ver como que estava essa satisfação dos nossos servidores, né, e como que a gente poderia tomar ações para melhorar. Finalmente, pessoal, todas essas grandes ações, elas desembocaram, vamos dizer assim, no que a gente chamou de uma política de gestão de pessoas, né, que a gente finalizou no ano passado, né, publicou, e agora a gente trabalha todas essas ações dentro dessa grande política, tá? Então, passando aqui, como eu falei, né, pegando o plano de comunicação, como eu disse, a gente tem essa parte da comunicação externa e interna. Então, focando aqui especificamente na comunicação interna. O plano, ele foi construído, naturalmente, né, dentro da CETIM, a grande maioria dos servidores, eles são de TI, mas tem alguns servidores também que são da área administrativa, né, são formados em administração. Não temos especificamente uma pessoa da comunicação, mas essa pessoa da administração fez foi responsável pela montagem do plano, trabalhava lá comigo, e fez esse link com outras pessoas que trabalhavam na comunicação, ver como que a gente poderia montar o plano. E aí, esse plano foi montado utilizando, né, a ferramenta, a metodologia 5W1H, né, que indica, ela funciona, por exemplo, para você trabalhar um plano de ação, né, indica que 6 perguntas, né, que seria o que, por quê, né, ou qual o objetivo, onde, quando, quem e como, né? Então, essas 5 perguntas, elas vão direcionar o seu esforço, né, e vão fazer com que você Eu estou sem áudio. Caiu o áudio, Deu uma Rafael. travadinha aqui também. Congelou a imagem e está sem áudio. Alô? Oi, estão me ouvindo? Oi, professor, ficou sem áudio. Acho que caiu aqui a internet, mas eu acho que vou...
Deu para ouvir até as perguntas que vão nortear o esforço. Não. Ainda está sem áudio, Rafael. Pessoal, acho que caiu aqui. Peraí que eu tô vendo. Viu o que aconteceu? Só um minutinho. Estão me ouvindo, não estão? Alô? Sim. Sim. Você sim, Sidney. Oi, Acho estão que me o ouvindo professor agora? Rafael voltou. Tinha caído aqui. Então, vocês estão vendo minha tela? Voltaram a me ouvir? Sim. Sim. Vocês ouviram quando eu estava falando aqui do plano de comunicação? A gente só ouviu até a parte que você falou sobre as 5 perguntas para nortear o esforço da pessoa, né, do funcionário. Pronto. Perfeito. Então, Isso mesmo. basicamente foi... Perfeito. Obrigado. Então, pessoal, assim, a gente tem essas... no caso, são 6 perguntas, né, que vão ser essas que você vai fazer, né? Então, o que você vai fazer, por quê, onde, quando, quem vai fazer e como, né? Você pode ter uma 7ª aí, que seria o quanto, mas no nosso caso aqui do plano de comunicação não vai se aplicar porque a gente não vai ter uma despesa, tá? Então, basicamente, né, todo o nosso plano ele foi estruturado dentro dessa metodologia, e aí essas perguntas, né, elas focam justamente nesses itens. Então, a gente colocou aqui o que, ou seja, a definição da mensagem principal da comunicação, né, trazendo essa metodologia para dentro do plano. Então, o que representa a mensagem que você quer comunicar. O objetivo seria a finalidade, né, o why aqui, né, o porquê seria a finalidade da comunicação. O onde, né, o canal é onde ela vai ser publicada, certo? Em que local você vai publicar essa mensagem. O como seriam os procedimentos, e aí você pode definir um passo a passo, por exemplo, para fazer essa publicação dessa mensagem nos locais definidos. O quando, você pode indicar, por exemplo, o período, né, o momento, a periodicidade dessa comunicação, se ela for recorrente. E o quem é a pessoa que é responsável pela comunicação, certo? Aí você... Com isso, você consegue estruturar, né, de uma forma organizada essas essas comunicações. Logicamente, você vai precisar levantar quais são elas, né? Professor, então, todo o nosso plano foi estruturado dessa forma. Pode falar. Esse quem, né, responsável pela comunicação, é a quem se destina a comunicação? É uma ótima pergunta. Na verdade, aqui a gente colocou apenas a pessoa responsável por fazer a comunicação, mas você poderia também colocar quem é o alvo, ou seja, né, quem são as pessoas que vão ser alcançadas por aquela comunicação, certo? Inclusive, quando eu fui estruturar aqui, eu até indiquei em alguns locais, mas de fato aqui a gente colocou principalmente a pessoa que era responsável por executar aquela operação da comunicação, naquele passo a passo da comunicação. Mas sim, é bom você colocar também, se possível, né, quem é o público-alvo. Certo. Aí você pode botar no mesmo campo, tá? Não tem problema, você só diferencia. Então, pessoal, o que acontece? A gente tentou dividir, né? Eu tentei dividir aqui mais ou menos, dentro daquele conjunto de comunicações que estavam lá no plano, eu tentei dividir mais ou menos em alguns relacionados com uma frequência muito alta, ou seja, coisas que a gente faz com frequência, coisas que a gente faz com a frequência menor e coisas que a gente faz bem pontualmente, né? Então, entre as comunicações relacionadas com a frequência alta, né, ou seja, aquelas que a gente faz, no caso, em geral, mensalmente, né, a gente tem uma delas que que são as entregas da secretaria. Então, a ideia é que, mensalmente, é interessante, por exemplo, avisar para os servidores, comunicar para todos, quais são as entregas que nós realizamos, né? Porque perceba que, assim, enquanto unidade, a gente já tem 3 grandes subdivisões. Essas 3 divisões têm outras divisões.
Então, acaba que cada servidor costuma trabalhar muito no seu mundo, né, muito separado e muito pontualmente na sua ação, sem conseguir enxergar o todo. Né? Isso para um efeito de equipe, né, um efeito de grupo, isso é ruim, né, porque realmente a pessoa está focada naquilo, ela não vai, muitas vezes, saber, né, o que está acontecendo com os outros, enfim. Muita gente, e essa comunicação, né, ela é importante, né, para as pessoas se entenderem enquanto corpo, enquanto grupo. Então, a primeira das entregas que a gente, a primeira das comunicações que a gente tem é justamente as entregas da secretaria. Então, mensalmente, a gente comunica para as pessoas, né, quais são as entregas que foram realizadas, independente da unidade, né, o que foi feito. Então, o objetivo é manter os servidores informados e envolvidos com as entregas realizadas. Isso traz também uma certa realização, né, porque você muitas vezes também, eu entreguei, eu fiz isso daqui, eu participei daquela ação, e as outras pessoas nem sabem, né? Então, quando você divulga isso, né, as pessoas ficam, legal, que bacana, você fez aquilo, então, dá, assim, né, ajuda a aprimorar um pouco a questão da motivação, né? Em que canal? Então, a gente tem uma ferramenta que a gente usa que é o SharePoint, mas é mais para registro mesmo, né? A gente guarda as informações, mas a comunicação efetiva a gente faz através do informativo, né? Então, foi criado lá no tribunal um informativozinho periódico, que é uma espécie de um mini jornal. E aí a gente cadastra as notícias, né? Então, a ideia é que todo mês a gente pega as informações com as unidades, e aí a gente registra essas notícias dentro desse informativo, e o informativo é enviado uma vez por mês para os servidores, né? Então, esse aqui é um exemplo. Então, a gente tem, né, várias seções que vão variando. Então, tem informes gerais, né, alguma coisa de governança e gestão, uma parte da infraestrutura, quando tem alguma mudança, alguma coisa relevante que foi feita, alguma coisa mais pontual, como entregas da CETIM, então aqui é um servidor nosso, né, o que participou, não sei se vocês já precisaram utilizar, né, mas a gente implantou lá um serviço de certidão negativa. Eventualmente, você precisar tirar uma certidão negativa no tribunal, você tem um sistema, né, antigamente a gente não tinha uma coisa presencial, né, muito sem, assim, no mundo virtualizado de hoje é sem sentido. Então, a gente implantou isso daqui e a gente postou uma foto dele, né? Quer dizer, coincidentemente, esse daqui foi o nosso servidor que pediu um dos que pediram para mudar e que hoje está super realizado no que faz, né? E aí você vê aqui a empolgação dele fazendo, né, entregando isso daqui, então realmente foi uma coisa bem legal. Enfim, selo, e a gente tem também uma sessãozinha, como eu falei, né, assim como nas reuniões de integração, a gente tem uma sessãozinha de, né, aniversariantes, etc. Então, um informativo geral, você pode clicar e ver os detalhes da notícia, né? E a ideia é que a gente mantenha todos informados do que está acontecendo na secretaria. Então, professor Rafael, com licença, pelo menos para mim, eu acho que ainda está no plano de comunicação. O slide, você está mostrando alguma coisa? Mudei aqui na frequência, não apareceu, não? Está aparecendo o plano de comunicação. Ainda está no plano de comunicação ainda. Depois deixa eu sair. E compartilhar novamente. Vou compartilhar de novo aqui. Eu acho que o problema foi a apresentação de slides. Deixa eu botar aqui. Vou parar. Deixa. Vejam aí se mudou. Está aparecendo? Até agora não está aparecendo, não. Que esquisito. Deixa eu tentar aqui compartilhar de novo. Abrir bandeja. Área de trabalho, janela. Área de trabalho. Se quiser me mandar o arquivo, eu posso compartilhar também, aí eu posso ficar passando. Só uma sugestão. Pode ser. Só vendo aqui. Estranho. Deixa eu parar o compartilhamento. Deixa eu só tentar enviar aqui então para o professor. Vamos ver se facilita.
Só enviando aqui, professor. Às vezes, desativar a câmera ajuda, porque não sobrecarrega tanto a conexão. Pois é, pode ser também. Eu vou encaminhar aqui para o professor Sidney, para ver se ele consegue. Pode mandar aqui pelo chat ou pelo WhatsApp ou por e-mail, só dizer. Ah, tá. Enviei pelo WhatsApp. Ok. Acho que ele está indo. Professor, talvez seja a sua conexão. Talvez. Não, vou falar pessoal aí daqui, só um segundo. Vou tentar aqui. Deixa eu tentar só compartilhar enquanto está enviando. Tentar compartilhar novamente aqui, tá? Ver se aparece aí. Está aparecendo ou ainda não? Ainda nada, Rafael. Certo. Estou compartilhando aqui, realmente não está indo. Deixa eu ver aqui. Dá para mandar aqui, né, o professor Sidney? Dá sim. Quando o senhor compartilha, o senhor fica ainda na mesma tela ou já vai para outra? Porque pode ser que a gente esteja vendo a sua tela e nem perceba. Não, ele vai para outra, sim. Eu vou colocar, aqui na parte de arquivos. Vou enviar aqui, que aí vocês podem... Isso, acabou de chegar aqui no WhatsApp, eu vou já começar a compartilhar. Pronto. Compartilhei, tá bom. Peço desculpas aí, pessoal, da conexão. Imagino que tenha sido a conexão. Tranquilo, acontece. São as novas dificuldades. Pronto, turma, agora imagino que vocês estão vendo minha tela. Por favor, liguem o áudio. Por favor, liguem o áudio e confirmem se vocês estão vendo minha tela. Tá. Show. Ok. Então, Perfeito. Ok, Então, professor. Obrigado, pessoal. Estava aqui, né, professor? Professor, agora eu que não estou vendo a sua. Deixa eu só ver aqui. Chat, tarefas, eu estou vendo o seu, mas não estou vendo o compartilhamento. Tenta clicar nos dois bonequinhos que tem aí, do lado direito, do lado onde desligar. Aí tenta procurar meu nome, deve ter assim, professor Sidney está compartilhando, não? Tenta clicar em mim. Professor, deixa eu sair e voltar de novo, talvez seja mais fácil aqui, porque não está aparecendo, não. Deixa eu ver aqui. Vou sair, o senhor me chama novamente aqui para tentar entrar de novo, tá bom? Tá bom, enquanto isso eu vou explicando aqui os slides. Só um minuto, turma, eu tô ligando aqui para ele de novo, para ele entrar no Teams, que ele disse que ia sair para eu ligar de novo. Ok, meu amigo. Pronto, o professor Rafael voltou? Voltei, tô vendo agora aqui o seu. Pronto, eu vou para outra tela, tá? Para o senhor ver o slide. Tá ótimo, beleza, obrigado, então. Então, pessoal, ok, pronto. Então, como eu estava falando, né, o que acontece? Então, a gente elaborou esse informativo, né, eu estava lendo ali do lado direito, né, a questão das entregas, e aí o objetivo de manter os servidores informados, envolvidos com essas entregas, né, o nosso foco principal era produzir esse informativo que está aí na esquerda, então a ideia era que a gente enviava esse informativo mensalmente, aí é só um exemplo,
né? E aí, como eu falei, esse rapaz que está aparecendo foi justamente aquele servidor que eu falei, que a gente moveu de local, de responsabilidades, né? E ficou bem mais satisfeito, ele entregou esse serviço, né, de certidão negativa e tal. Então, foi realmente uma coisa bem legal, né? E ele ficou todo satisfeito em aparecer no informativo, né? Então, isso trabalha bem a motivação. Pode tirar o zoom, professor Cid? Só um minuto. Lembra, pessoal, que a gente sempre fala, as pessoas hoje precisam de reconhecimento. E é o que o professor Rafael acabou de falar muitas vezes, né? Ele repetiu como o servidor ficou satisfeito e, consequentemente, motivado. Uhum. Pode voltar lá. Pronto, então, retornando aí, no como a gente faz, como eu falei, o passo a passo, né? Volta lá, professor Cid, só no anterior. No como a gente faz o passo a passo, né? Então, para o informativo ali, a gente publica em 2 locais, no informativo a gente elabora o texto com a equipe envolvida e envia o texto, né, para a governança, que a gente vai fazer a publicação. No quando a gente coloca a frequência, que é mensal, e no quem são as pessoas responsáveis, né, por produzir a informação. Então, nesse caso, todas as gerências, né, e essas pessoas enviam, como eu falei ali, enviam para nós para a gente publicar. Pode passar para o próximo. Então, nesse segundo, a gente representou 2 casos onde a gente tem uma frequência média, né, de comunicação. Então, nesse da direita, desculpe, né, a gente tem as ações de gestão estratégica, né? Então, qual é a ideia? Como eu falei para vocês, né, a cada 3 meses, a gente gosta de fazer uma reunião com a equipe, né, da CETIM, com toda a equipe, realmente, os 80 servidores, digamos assim, né, fora, logicamente, estagiários, enfim, quem quiser participar é aberto. Mas a ideia qual é? É que a gente faça um encontro presencial, isso antes da pandemia, né, naturalmente, a gente faça um encontro presencial, né, com todas as pessoas, para a gente fazer essa comunicação que ocorre pelo informativo, né, de uma maneira mais pontual, a gente fazer ela de uma forma mais ampla, envolvendo também outras questões, né, enfim, é uma coisa mais realmente com as pessoas presentes, com as pessoas tirando dúvida, né, conversando, enfim, é um diálogo, né, uma coisa mais aberta. E aí, a ideia, né, essas informações de gestão, elas também são enviadas pelo informativo, da mesma forma que a outra, mas na reunião, né, a gente só faz a cada 3 meses, né, então, mesma coisa, manter eles informados, né, mas com as ações mais estratégicas. Na reunião de gestão, a gente, né, insere uma breve contextualização dessas ações e apresenta a evolução também da GAN, que a gente chama, que é a tal da nossa gratificação. Ela ocorre trimestralmente, nessa reunião de gestão, responsável lá a governança. Essa reunião, né, uma outra coisa que a gente associou a ela é justamente um formulário de sugestões. Então, embora seja um diálogo, seja uma reunião aberta, muitas vezes algumas pessoas podem se sentir intimidadas em fazer alguma colocação e perguntar alguma coisa, né? A gente sabe que tem assuntos que são, às vezes, vistos, né, assim, um pouco mais... o pessoal tem mais medo de falar, não sei, né, fica constrangido de falar. E aí, para evitar isso daí, a gente também elaborou um formulário de sugestões, que é esse caso da esquerda, onde as pessoas poderiam, não Google Forms, onde as pessoas poderiam preencher a pergunta e a gente levar essa pergunta para a reunião para ser respondida lá, né? Então, seria uma forma mais anônima. Mas o mesmo esquema, né? Sugestões e críticas, o objetivo é possibilitar esse fornecimento de sugestões, críticas, né? Perguntas, enfim. No formulário, né, do Google, como, né, registrar a sugestão no próprio formulário, quando ele na verdade, aberto, preenchimento, a pessoa pode preencher a qualquer momento, embora a gente só faça a apuração e fale na reunião de gestão em si, né, que seria trimestralmente, que é essa consolidação. E né, todos podem preencher e a gente consolida, né, na governança. Ok? Pode passar. Esse formulário, ele é anônimo ou o servidor anônimo. tem que se... Anônimo, exatamente. A ideia do formulário é justamente deixá-lo anônimo, né, para a pessoa não indicar quem está falando ali, porque na reunião de gestão cada um é aberto para falar, né, tem a liberdade para falar, perguntar o que quiser, mas como muita gente às vezes fica constrangida, né, a gente colocou esse formulário também.
Uma outra, né, que tem uma frequência mais baixa, mas não que seja menos importante, né, na verdade é uma bastante importante, que é a pesquisa de clima organizacional. Então, no que, né, a gente colocou aí a pesquisa, está do lado direito, né, no objetivo, apresentar o resultado da pesquisa e manter os servidores atualizados, né, onde, através do informativo e na reunião, e qual é a ideia, né? Antes do resultado, a gente elabora um texto destacando o objetivo e período da aplicação da pesquisa, publica esse link não informativo, né? Envia também a informação por e-mail, né? Assim, ou seja, dispara de todas as formas possíveis, né? Para as pessoas preencherem. E, logicamente, a gente fica, né, solicitando preenchimento, acompanhando. Também é anônima, né? A gente também não apura nada, no máximo a gente diz qual é a sua macro-unidade, né? Digamos assim, se é sistema, governança ou infra, porque aí pode ter ações mais direcionadas a cada unidade, mas também é anônima. E aí, após o resultado, a gente elabora um texto destacando os principais resultados, né, da pesquisa e ações que a gente vai implementar e publica isso da pesquisa no informativo, né? Também na reunião de gestão, né? Após o resultado, a gente apresenta na reunião de gestão como foi essa pesquisa, né? Essa pesquisa, ela ocorre anualmente, tá certo? E ao final dela, a gente apura, né, e apresenta esses resultados, né, após um mês. Esse aqui na esquerda é um exemplo, na verdade a pesquisa ela também é num formulário, né, mas aí é só um exemplo de algumas coisas que a gente coloca, né, então como eu falei ali, ó, você diz qual a sua área, né, governança, sistemas, infra, etc., e aí algumas perguntas, né, relacionado com a parte mais institucional, né, que seria se o trabalho agrega valor, se você conhece o plano, né, se as metas são divulgadas, se, né, oferta treinamento, etc. Na parte por unidade, né, a gente pergunta aí se os processos e rotinas são bem definidos, se as mudanças são comunicadas, né, se os membros são envolvidos no planejamento, enfim. Na parte de relacionamento, você, né, vai verificar, por exemplo, se a pessoa está feliz com a equipe, se existe um clima respeitoso, né, coisas assim. Na parte da motivação, a gente vê se a pessoa está realizada profissionalmente, se é reconhecido pelo trabalho, né, realmente, como o professor Sidney falou, essa parte do reconhecimento é uma das coisas que a gente mais percebe como sendo importante, né? Muita gente, a gente vê muita gente desmotivada quando ela não tem o reconhecimento, que é realmente você faz muita coisa ali empolgada, né? Uma coisa assim, satisfeita, e de repente, no final, você às vezes nem participa, até você vê, até assim, sai uma notícia e o nome da pessoa não está lá, ou então você vai tratar com, sei lá, implantou uma coisa e um juiz, um desembargador, né? Que são, digamos assim, os nossos chefes maiores, você acaba não interagindo com ele, entendeu? Quando você leva o servidor, ele fica bem mais motivado, empolgado, né? E a parte de liderança também para avaliar as chefias, né? Se o gestor dá o feedback, se ele é cordial, respeitoso, etc. E aí essas pesquisas, pode diminuir um pouquinho, professor Cid? A gente trabalha numa escalazinha Likert, né? Que aí ela vai lá do concordo totalmente até o discordo totalmente, né? A gente tirou o nem concordo nem discordo para a pessoa se posicionar mais positiva ou negativamente, né? Então tem duas positivas aí, que é concordo totalmente, concordo parcialmente, e as duas negativas, que é discordo parcialmente, discordo totalmente, né? Então, a gente apura essa pesquisa, né, anualmente, e, graças a Deus, a gente tem conseguido melhorar a cada ano, né, esse percentual. Acho que o último ano foi 83% de satisfação, indicando, né, o registro dessas itens concordo totalmente ou concordo parcialmente, né? São todas perguntas positivas, e quando você concorda, você está indicando, né, uma questão positiva, tá? Então, é isso. A gente tem aprimorado, estamos mais ou menos com 83. Esse ano a gente tem uma meta de 85, que ela é bem desafiadora, né? A gente está nesse momento de pandemia, então é um pouco complicado, embora tenha um lado do teletrabalho, né? Nós tivemos que entrar em teletrabalho, então teve um lado positivo e um outro negativo, né? Sabemos disso, mas temos isso daí. Professor Rafael, teria algum exemplo que lhe ocorre agora de mudança no curso por conta desse clima? Algum exemplo concreto? Passou a pesquisa, a CETIM estava indo para um lado e vocês, não, acho que a gente deveria fazer isso para estimular mais. Porque, assim, uma das bases da comunicação é exatamente melhorar essa questão do clima organizacional.
como o senhor falou, cada vez mais tem aumentado, né, todo dia. Mas teria Uhum. alguma coisa que ocorre agora, que vocês fizeram em decorrência do clima, que está vindo por um lado, e o clima fez mudar o curso? E também tem outra pergunta do do aluno Lidevânio, que ele quer saber se ele pode ter acesso ao material, se eu posso passar para ele. Pode, com certeza, sem dúvida, pode passar o material. Sim, nós tivemos ações, professor, principalmente relacionadas assim, com capacitação, né, porque acaba que a nossa capacitação, no começo, a gente focava principalmente nas demandas, né, a gente monta o que a gente chama a gente tem o nosso planejamento estratégico, a partir dele a gente monta um plano diretor, e nesse plano diretor tem as ações que a gente vai realizar nos próximos 2 anos. E dentro desse conjunto de ações, a gente identifica quais são as necessidades de capacitação, para a gente gerar o nosso plano de capacitação. Então, a gente geralmente focava muito nisso, mas o que a gente percebia é que existiam muitas capacitações que os servidores demandavam, a gente percebeu, na verdade, com a pesquisa, né, que existiam muitas capacitações que os servidores demandavam e que não estavam listadas ali, porque muitas eram, às vezes, de uma evolução tecnológica que não estava registrada dentro da nossa estratégia, eram ações mais pontuais, mas que demandavam essa atualização tecnológica. Então, as pessoas precisavam de certas capacitações que não estavam registradas. Então, a gente passou a ampliar, né, o nosso levantamento do plano de capacitação. Ele agora verifica junto aos servidores quais são as demandas de capacitações deles, né, para a gente poder direcionar, entendeu? Esse foi um dos exemplos, né, que a gente seguia especificamente de uma forma e a gente acabou adaptando, né, digamos assim. Certo? Ok, professor, obrigado. De nada. Pode voltar aí, por favor. Bom, e aqui, pessoal, né, eu falei de alguns exemplos lá, onde a gente tem uma capacitação mais contínua, né, mensal, tem uma outra ali, uma comunicação mais mensal, tem outra comunicação menos, né, contínua, seria no caso trimestral, e uma outra bem pontual, que é da pesquisa de satisfação. Na verdade, assim, a pesquisa a gente faz ela anualmente, né, mas as ações elas ocorrem, né, digamos, mensalmente, a gente tenta promover ações mensalmente, né, voltadas para a pesquisa. Bom, e eu trouxe uma aqui, uma diferenciada, porque, na verdade, também está lá no plano. Todas essas outras que eu falei, elas atingem o público total da CETIM, ou seja, olhando em termos de servidores estagiários, né? São todos os servidores estagiários, né? Aquelas outras comunicações, elas estão focadas em todos os servidores estagiários. Foi até a pergunta de uma das alunas, que, na verdade, a gente não registrou no plano, mas era uma coisa legal, que era para você identificar, né, ali no QUEM, quais são essas pessoas, né? Qual é o alvo. E aí, nesse aqui, a gente tem um acompanhamento da estratégia que tem um público-alvo reduzido, não é para a CETIM todo. Então, esse acompanhamento, ele é feito com os gestores da CETIM, né? Todos os cargos de chefia, digamos assim, a gente faz reuniões, e aí a gente avalia como é que está a nossa estratégia. Então, aí, no caso, né, no que seria o acompanhamento interno da estratégia, no objetivo seria manter o comitê de TI, né, informado e envolvido com as ações que estão sendo executadas no nosso plano estratégico e no nosso plano diretor. O onde é o canal, o onde, né, seria na reunião de acompanhamento interno da estratégia. Então, a gente tem uma reunião mensal com cada unidade, com a governança, com a área de sistemas e com a área de infraestrutura, e aí a gente junta todos os gestores de cada área dessa. E a gente realiza, né, até o 5º dia útil, essas unidades, elas têm indicadores associados e elas precisam lançar esses indicadores, e aí a gente também faz uma atualização das iniciativas do nosso plano diretor, ver como é que elas estão andando, e na reunião, que é mensal, a gente apresenta a apuração desse PDTIC. Eu vi que cortou, eu acho que quando eu fui copiar, ele cortou, mas o professor Sidney passou, né, o restante está lá, acho que para vocês, depois eu posso organizar. Certo? As outras perguntas, mas é basicamente em cima do que já foi. Ficar dando zoom, tá? Nos coisas, é porque eu tenho minha mãe aqui, ela tá assistindo o senhor e ela não enxerga. Aí ela pede para eu ficar dando zoom. Tá certo. Tudo bem, tranquilo. Certo. Uma pergunta, acho que teve uma pergunta, né? Chat. Pronto, tô vendo aqui. Eu também gostaria de saber qual o canal de comunicação mais utilizado e que se torna mais eficaz para o público, né? Assim, a gente
o que a gente vê é que essa reunião, embora trimestral, ela nos parece a mais... A gente nunca fez essa pergunta objetivamente, né? Mas o que a gente percebe é que a reunião realmente trimestral, por ela ter aquela presença física, ela nos parece a mais efetiva, né? Por exemplo, no caso do informativo, a gente, né, faz o informativo e tudo mais, mas a gente, eventualmente, a gente faz um levantamento pontual mesmo, né, com algumas pessoas e tudo mais, e muita gente diz, não vi. A gente, tá lá no informativo, dá uma olhada. Mas tem outras pessoas também que chegam para a gente para dizer, que legal, eu vi aquela coisa no informativo. Mas, assim, em termos de efetividade, hoje eu ainda vejo que a presença física das pessoas realmente ajuda, né, a informar melhor, entendeu? Lógico, nesse cenário de pandemia, quando eu falo presença física, né, eu digo a participação síncrona, né? Então, nesse cenário de pandemia, nada impede, logicamente, de fazer, né, da forma como a gente está aqui na aula, da gente fazer esse momento síncrono, né, das pessoas. Mas, realmente, o que eu vejo é que essa comunicação ainda é a mais eficiente, pelo menos lá para nós, tá? Ok? Professor Sidney, pode passar. Sim. Bom, pessoal, e aí, né, a gente chegou enquanto a gente estava trabalhando, a gente percebeu, e isso é uma coisa, eu acho que básica de todos, eu acho que toda empresa, né, praticamente, realmente, uma grande deficiência da gente é a comunicação, né? Lá no começo, acho que ainda na criação da governança, a gente fez, quando foi construir o plano estratégico, uma das reclamações, né, uma das fraquezas da gente era a parte de comunicação, né? Realmente a gente se comunica mal, não só internamente, mas externamente. Então, a gente, olhando internamente, a gente pensou, como que a gente pode melhorar a comunicação? Então, um dos pontos que a gente tentou melhorar nessa comunicação, e aí quando a gente fala comunicação, lógico que a gente tem aquelas ações pontuais, mas a gente tem uma série de outras coisas que a gente precisa comunicar, né, em termos do nosso plano estratégico, né, a ideia daquela nossa estratégia, a gente consegue fazer bem com os gestores porque eles estão presentes, né, mas os servidores que estão, digamos assim, mais na ponta, mais no lado operacional, eles muitas vezes ficam longe da estratégia. E é importante você saber a sua contribuição, compreender os indicadores, né, para você estar direcionando bem, né, os esforços da organização. Então, essa reunião de integração, embora ela seja anual, mas a gente tentou pensar ela de uma forma, como o nome diz, integração, então a gente tentou trazer as unidades a se integrarem. A gente tem uma dificuldade natural também, que eu acho, de outras empresas, que essa segregação em unidades, né, ou seja, infraestrutura, sistemas e governança, ela acaba, de fato, segregando um pouco as pessoas. Então, você tem, por exemplo, a área de sistemas, ela é muito demandada diariamente, são muitos problemas, né? Então, o pessoal já cria aquele estigma, opa, eu vou ali para sistemas, é problema todo dia, né? Quando a gente vai para a governança, a gente já tem já tem um olhar diferente, porque a gente trabalha muito com planejamento, com projetos, gerenciamento. Então, a gente não tem aquela demanda do dia a dia. Nossas demandas, em geral, são planejadas e tem um prazo. Então, o pessoal já acha que estamos digamos assim, até apelidam lá o pessoal como se fosse assim, trabalhar na governança é uma maravilha, né? Bota o nome de bairros, ficam brincando lá, né? Como se fosse uma maravilha a governança, porque você não tem aquela demanda do dia a dia. E a infraestrutura já tem também aquele pessoal mais fechado, em geral, né? O pessoal não é tão aberto e tal. Então, a gente tem alguns estigmas lá dentro, e essa reunião era justamente, primeiro, para tentar integrar melhor as áreas, para as pessoas conversarem mais, para as pessoas, né, se integrarem mais, né, de uma maneira geral. E para fazer isso, a gente pensou em duas coisas. Primeiro, a gente precisa, né, comunicar. Então, como comunicar melhor? A gente pensou, eu trabalho lá nas minhas disciplinas, né, nos meus trabalhos de conclusão de curso, eu costumo trabalhar muito com a gamificação, né? Eu não sei se todos já ouviram, mas para quem não ouviu ainda, a gamificação é a ideia de você trazer contextos de jogos num cenário que não é um jogo de fato. Ou seja, num cenário sério, possivelmente, né? Num cenário de trabalho, por exemplo, né?
Então, a gamificação, você vai trazer alguns elementos, algumas técnicas de jogos para outros contextos, né? Isso daí a gente tem diariamente, quando você tem algum aplicativo ali, o aplicativo diz, você ganhou pontos, você agora é cliente, até esses programas de bônus, de milhagem, de coisa, né? Você é cliente prata, você é cliente ouro. Tudo isso, ele vem desse conceito de gamificação, né? Que é a ideia realmente você trazer esses, você ganhar, você subir num ranking, né? Você ganhar pontos, medalhas, tudo isso tem a ver com tipos de jogadores, né? O que as pessoas buscam e tal. Então, a gamificação é uma área muito legal, tem sido aplicada demais, tanto na área acadêmica quanto comercial, e a gente tentou trazer um pouquinho esses conceitos de gamificação para deixar a comunicação mais divertida, né? Digamos assim, para que as pessoas se interessem mais, tentem se interessar um pouco mais. E junto com isso, né, como a gente tem também essa ideia da integração, a gente tentou juntar um momento de socialização, né? Então, essa reunião de integração, tentamos trabalhar esses dois momentos aí. Pode passar, professor. Bom, ao longo dos últimos anos, a gente realizou aí 4 dessas reuniões de integração. Eu coloquei 3 delas aqui. A primeira delas, a gente aplicou o que a gente chamou de um jogo da vida, né? Basicamente, a gente criou, vocês estão vendo aí do lado esquerdo, as cartinhas, né? Na verdade, são algumas, tem várias, mas tem várias cartinhas aí, né? Para quem não jogou, não sei se todos jogaram, né? Mas o jogo da vida é um jogo que você vai com os pinos, caminhando por certas casas, e aí quando você cai numa casa, você vai passar por algum teste, ou você vai ganhar alguma coisa, vai jogar um dado, fazer alguma coisa. Enfim, então a gente criou essas cartas num tamanho real, digamos assim, né? Colocou elas no chão, como está aí nas fotos, né, à direita, e criamos um tabuleiro, né, em tamanho real. E aí as pessoas que estão lá em cima ali, são os pinos, né, a gente pegou 4 coisinhas, colocou ali nas pessoas, tem um dado que está ali no chão, um dado grandão também, que eram as casas, né, os números, e aí as pessoas jogavam dado e caminhavam por essas casas, né, e aí cada casa dessa tinha alguma coisa que a gente relacionada com o tema que a gente queria comunicar. Nem todas, né? Algumas eram divertidas. Simplesmente, por exemplo, casamento. Então, eu casei, os outros participantes tinham que me doar um ponto, né? A gente tinha um esquema de pontuação. Então, caí na casa do casamento, os outros doam um ponto. Caí na vingança, eu posso pegar pontos de alguém ou fazer alguém voltar a umas casas, né? Enfim, tinham algumas regras que a gente criou. Mas a gente tinha outras casas aí, como treinamento, desafio, quiz, integração, e todas essas casas estavam relacionadas a alguma ação voltadas para comunicar o plano estratégico, né? Então, lá no treinamento, por exemplo, no quiz, tinha algumas perguntas que a pessoa precisava conhecer o plano para poder responder. Na integração, 2 times se juntavam para tentar responder um desafio, né, que também era relacionada com o planejamento estratégico, né? Então, a gente montou uma série de perguntas voltadas para o plano estratégico e colocou isso no jogo. Acho que uma semana antes, não lembro se foi 1 ou 2, um tempo antes do jogo, nós começamos a enviar dicas para as pessoas, né? Naturalmente dizendo, olha, nós vamos ter um momento de integração e nesse momento a gente vai perguntar coisas do plano estratégico. Então, a gente ficava dando dicas para as pessoas irem dando uma lida, pesquisando, só para ir comunicando, né, refrescando bem o plano, para quando chegasse no dia, elas poderem estar, né, assim, mais aquecidas e tal. A gente, inclusive, fez uma pesquisa de satisfação antes e depois, aliás, para avaliar o antes e o depois, né, e muita gente reportou que conseguiu melhorar, conhecer mais o plano após a execução do jogo, né, foi um momento realmente bem, bem bacana. Então, esse foi o primeiro que a gente fez num ano. Pode passar, professor Sidney. No ano seguinte, a gente fez um segundo jogo, foi uma caça ao tesouro, ela está representada ali embaixo. Na verdade, foi o que a gente fez, né? Esse foi bem divertido também, assim, as pessoas correndo, né? Porque um era mais parado, esse outro foi um pouco mais movimentado. Dentro de toda a unidade, toda a setinha, ela é razoavelmente grande também, nós escondemos dicas, né, envelopes com dicas, né, em vários locais, seja na cadeira de alguém, seja no computador, embaixo de alguma coisa. E aí, a gente criou perguntas, né, como por exemplo, aí você está vendo na planilha, qual a última etapa do processo de iniciar a gestão contratual,
Tem outra ali, na fase de especificação funcional, quem é o responsável por elaborar a especificação? Então, nesse jogo, a gente quis comunicar os processos internos da CETIM, porque nós tínhamos acabado de publicar, na primeira a gente tinha feito o plano estratégico, nessa segunda a gente publicou vários dos nossos processos, mas muita gente não sabia onde estava, o pessoal, tem processo publicado? Não sei, a gente, embora informasse no informativo, muitas vezes por e-mail, mas as pessoas continuavam sem saber, então a gente colocou isso daí para quê? Para que as pessoas soubessem pelo menos aonde ir buscar a informação. Logicamente que elas não precisavam decorar os processos, mas pelo menos saber, beleza, quer dizer que existe esse processo, né? Às vezes não sabia quais processos existiam, então quer dizer, existe esse processo, eu posso buscar ele aqui, e ele tem essas informações, entendeu? Então as pessoas tinham que entrar no local onde estava o processo, tinham que navegar dentro dele, identificar as raias, as etapas e tal. Então, e aí essa pergunta, né, você está vendo que tem um códigozinho à esquerda associado a ela tem uma resposta, né, que a pessoa tinha que escrever, então a gente criou um mini aplicativo, né, uma coisinha bem simples, só de pergunta e resposta. Então, aparecia a pergunta, a pessoa escrevia a resposta, e quando escrevia a resposta, aparecia esse código da esquerda. E aí, com esse código, exatamente, aparecia o código, e ele liberava a dica da direita, né, então a dica da direita vai dar uma ideia de onde está a próxima pista, né? Então, você já automatizou seus processos, a equipe pode te ajudar. Então, isso daí era para dizer o quê? Vá atrás do monitor do Pedro, que é uma pessoa que faz automatização de processo. Então, a pessoa corria para lá para a próxima dica. Aí, a próxima dica tinha uma outra pergunta, ela tinha que era associada a processo, ela respondia e chegava numa dica para ir para a próxima. Enfim, ia nessa sequência, né, até finalizar aí o jogo. Então, da mesma forma, né, tinha um conjunto de perguntas, e respostas com as dicas, e ao final, né, tinha uma equipe vencedora, assim como o primeiro, né, esse também tinha uma equipe vencedora, a gente coloca muitas vezes um prêmio simbólico, uma coisa, né, mas o pessoal se diverte. E aí, além desse momento de integração, aí na foto, né, da direita, professor Sidney, pode rolar aí um pouquinho, nessa foto da direita é um dos grupos lá, né, lendo as dicas, e aí eles corriam, era um momento bem interessante, né, então eles se empolgavam, era uma coisa bacana, e eu acho que ajudou muito para as pessoas. Hoje em dia você percebe que as pessoas sabem onde estão os processos, sabem como consultar. Teve até uma vez que mudou e teve gente que reclamou, por que não está mais lá? Onde é que está? Como é que é o acesso? Então, eu acho que teve um retorno muito bom. E essa foto de cima, na verdade, é que desde a primeira a gente acabou, como era um momento de integração, não falei na primeira, mas a gente acabou criando um momento de integração, ele coincidia sempre de cair, assim, a gente criou essa rotina de cair sempre no mês de junho, então a gente criou o momento de integração, que foi o que eu falei, dentro, como se fosse uma festa junina, né, então a gente, aí os gestores da CETIM, né, os gerentes, os chefes ali maiores, digamos assim, a gente se reúne, faz uma cota entre nós e a gente, né, providencia aí uma mini... um mini momento aí de junino, né, com vatapá, arroz, né, farofa, cocada, com essas coisas, e cria todo um ambiente, e a gente faz a brincadeira, e depois da brincadeira a gente apresenta algumas informações e vai para esse momento aí de integração, né, que seria justamente para as pessoas, né, conversarem, ficarem ali, né, passa esse momento ali, tem uma brincadeira, uma parte de informação e bem breve, né, para não ficar mais chato, e esse momento de integração aí, onde a gente tem esse evento conjunto com todo mundo, né? Hoje, assim, criou-se essa rotina, eu acho que as pessoas hoje em dia gostam tanto que esse ano, por exemplo, a gente não pôde fazer, infelizmente, né? E várias pessoas falaram, né, que sentiram muita falta desse momento, que é muito legal, né, divertido. Então, quer dizer, isso ajuda também no clima, né? Ajuda a integrar, ajuda no clima, é um momento realmente bem bacana, né? Pode passar para o último aí, professor Sidney. Então, o terceiro jogo que a gente fez, e aí eu não sei se vocês conhecem, mas esse já foi um jogo mais eletrônico, na verdade é um quiz, existe uma ferramenta bastante utilizada, que é uma ferramenta chamada Kahoot, que é um quiz eletrônico, né? Então, você, né, no caso a gente, lá enquanto governança, a gente pode cadastrar uma série de perguntas com opções de resposta, como tem aí a primeira, né, dentre outros, que itens compõem o portfólio de TI na intranet. Então, tem 4 respostas e uma delas somente é a correta.
Então, isso daí a gente montou por quê? Porque a gente também tinha acabado de implantar os nossos portais da TI, né, dentro da intranet e da internet. As pessoas ainda não sabiam, né, os nossos servidores, comunicamos, lógico e tal, mas a gente precisava difundir um pouco mais essa informação. Então, aproveitamos a reunião de integração para isso. E aí, as perguntas foram todas voltadas para o portal. Então, elas tinham que entrar lá no portal, navegar, entender como é que, né, assim, como chegar naquela informação. E com isso, naturalmente, eles passavam a entender, opa, existe um portal na intranet, existe um portal na internet, tem esse tipo de informação lá, né, uma forma da gente comunicar isso. E aí o Kahoot realmente é uma ferramenta bem divertida, né, as pessoas gostam muito. Cada pergunta lá você pode associar um tempo, geralmente uns 30 segundos ou 60, enfim. E aí os grupos se reúnem, vocês estão vendo ali na foto acima, né, os grupos todos reunidos e lançando as respostas, né? Então, nesse telão aqui abaixo é um exemplo aí, com a pergunta aparece lá em cima, as respostas embaixo, o pessoal nos seus celulares apertam, né, na solução. E aí, também muito divertido, ele tem uma música meio acelerada, então às vezes o pessoal fica agoniado para apertar logo, também quer apertar mais rápido, se for correto, ganha mais pontos, né? Então ele cria todo um momento aí de tensão, né? Uma leve tensão. Isso daí trabalha, puxando ali para aquele esquema da gamificação, né? Esse é um dos itens, toda vez que a gente criou, logicamente, a história de primeiro lugar, né? Com alguma bonificação, para despertar um dos perfis de jogadores, né? Existem perfis de jogadores que a gente chama, são os killer, não é, bom, predadores, pronto. Os predadores, que são aqueles que querem ganhar, chegar em primeiro lugar, né? Não que seja uma coisa ruim, né? Na verdade, a ideia, em geral, algumas pessoas têm esse perfil, gostam disso, né? Tem outros que são mais socializadores, gostam de interagir, então esses trabalhos em grupo são legais, né? Então, enfim, tem uma série de perfis aí de jogadores, né? E a gente tenta estimular um pouco de cada um. E esse foi o terceiro jogo que a gente fez, também teve um retorno muito bom. Na verdade, foi tão bom que a gente acabou repetindo ele, né? Pediram para repetir, esse daí a gente aplicou em 2 anos seguidos, né? Nesse primeiro aí foi essa da comunicação dos portais. E acho que é isso, né, professor? Você pode passar aí? Se não me engano, não sei se eu acho que eu encerro aí. E é isso, pessoal. Quero agradecer aí mais uma vez. Se alguém tiver alguma pergunta, meu e-mail está ali, acho que está um pouco cortado, é bgrafael@gmail.com, né? Caso alguém tenha alguma pergunta, eu fico à disposição. Eu morrendo de falar aqui e tava com o microfone desligado. E aí, galera, gostaram? Professor Rafael, obrigado. Não precisa ir embora agora, não. Eu vou só perguntar se eles têm dúvida, porque... Muito bom, Sidney, muito bom. Que bom, Edvar. Muito bom. Feliz. Rafael, obrigado aí pela força. Professor, e só no Obrigado. descanso, hein, professor? Joyce, Foi quiser falar excelente. de novo, eu não sei. Sim, pede para ele, quando tiver um momento desse, chamar a gente também, né? Principalmente no momento de integração, né, para comer. Mas... Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. A Joyce, eu acho que teve alguma pergunta e a gente não conseguiu entender. Joyce, se tu for falar, pode falar. Não, foi só um comentário. Eu disse que o senhor tá aí só na maior, só no descanso, hein? Nem me fale, não, mas eu tive a minha função aqui de assessor do professor Rafael. Sim. Obrigado. Pois é. Pois então, pronto, vamos liberar o professor Rafael. A gente já abusou demais. A gente não, né? Eu já abusei demais. Professor Rafael, tenho certeza que foi um momento inspirador para os alunos, tenho certeza mesmo, até porque eles com certeza tiveram insights do que eles podem fazer. Aqui a gente tem pedagogos, tem administradores, tem, assim, né, informação, mas eu já considero como, até que foi dia do administrador, parabéns, galera! E temos outros cursos. Para todos nós, Sidney. Pois é, para todos nós. Tenho certeza que cada um deu para ter um insight dentro da sua realidade. E principalmente, turma, que depois que a gente acabar de falar das comunicações, da comunicação em si, a gente vai começar a trabalhar em equipe, né, que é importante para todo mundo, e eu acho que essas questões que o professor Rafael trouxe só vieram agregar mais ainda. Eu, pelo menos, para mim, eu achei fantástico, achei incrível,
principalmente quando chegou na parte prática mesmo, né, do que eles estão fazendo, você vê que é um momento mais lúdico, mais descontraído, quebra, não tem mais aquela formalidade como tinha antigamente, aquela coisa mais fechadinha. Enfim, professor Rafael, muito obrigado. Se quiser aparecer aí para dar um tchau para a galera. O Daniel está falando que foi muito bom. Ok, pessoal. Obrigado aí mais uma vez pela participação. Qualquer coisa, vocês têm meu contato. Também deixei o material com o professor Sidney. E foi ótimo aí. Obrigado. Até mais. Vou encaminhar. Obrigado, professor Rafael. Depois eu ligo para você. Rafael, boa noite aí. Um bom Boa final noite. de semana para ti. Muito obrigado aí pela força. Obrigado. Show. Foi bacana, não foi, galera? Eu gostei. Não sei se vocês gostaram. Que Foi bom. bom demais, pô. Porque Muito bom, muito... Muito agregador. Foi muito agregador, exatamente. Assim, eu sempre acho que a gente não pode ficar só na teoria. Então, tanto no direito, que é a minha primeira, né, formação, como aqui na administração, eu gosto muito da gente ficar na prática, da gente entender como acontece na realidade. E muitas vezes a prática é tão diferente do que a gente pensa, né? A gente pensa que é tão uma coisa e na verdade não. E foi muito bacana ele ter falado da questão do clima organizacional, como eles vêm conseguindo aumentar, né, a questão dos índices do clima organizacional, melhorar o clima organizacional no decorrer dos anos. Achei incrível. Pessoal, eu vou encaminhar agora, pela aqui no chat, a atividade 4. Ela é bem simples. Vocês devem ter percebido que a palestra do professor Rafael foi dividida em 3 momentos, né? Ele falou um pouco da teoria, depois ele falou um pouco sobre os planos em si, então ele deu vários exemplos dos planos, e aí ele veio para a prática mostrando como é que aqueles planos foram aplicados na prática. Eu vou passar o slide dele para vocês no grupo, e aqui eu estou passando a atividade 4, para você entregar até sexta que vem. A atividade 4, assim como as outras, ela é bem simples. Ela vai requerer que você crie um plano de comunicação para a sua empresa, para uma empresa hipotética, para a Unicef, para a escola onde você trabalha. É hipotético. O que é que você acha importante comunicar? A ideia desse trabalho é que você consiga pensar em algo que para você é relevante comunicar a todos. A Aline está falando que deu vontade de trabalhar lá. Realmente, a CETIM é um setor muito diferenciado, realmente, assim, é fora do comum. E o tribunal, né, eu posso falar porque eu sou de lá também, ele geralmente, pelo menos que eu escuto, principalmente dos mais novos, né? Quando eu digo mais novos, são as pessoas que fizeram concurso dos 20 anos para cá, 20, 30 anos para cá. A gente realmente tem um clima muito bom, realmente é um setor, é um campo, é um órgão muito bom de se trabalhar. Eu realmente não tenho uma reclamação do TJ, tudo que eu pedi, sempre, e assim, não só o que eu pedi, mas o clima que eu tenho com meus colegas. Quando eu fui fazer doutorado, o TJ me afastou com remuneração, aí lógico que eu tenho que prestar conta, fiz. Quando eu fui fazer pós-doutorado, a mesma coisa. E eu tô falando tudo isso, pessoal, para vocês sempre ampliarem a cabeça de vocês. A iniciativa privada, ser seletista é uma opção, ser concursado é uma opção, ser empresário é outra opção. Você só precisa descobrir o que é que você vai se sentir feliz fazendo o resto da vida. Porque também não adianta você pensar só no salário, né? Qual o segredo de passar no concurso, né? Essa parte, Joyce, a gente pode até conversar outro dia, mas assim, uma coisa que eu digo para vocês, primeiro a gente tem que tentar tirar essa fumaça que tem na nossa visão. Lembra que a gente da administração, a gente fica estudando visão, missão, a gente fica, pra que isso? Porque geralmente a gente não consegue enxergar muito longe. Então, poxa, o que é que eu quero fazer daqui a um mês? Aí você já fica em dúvida. O que é que eu quero fazer na próxima semana? Aí você fica em dúvida. O que é que eu quero fazer daqui a 5 anos, 10 anos? Aí que você não sabe. Então, assim, a gente precisa muito tentar se projetar no tempo, dizendo assim, poxa, o que é que eu acho que eu seria feliz fazendo? Se realmente for o concurso, porque assim, se você for para o concurso só pelo lado financeiro, que dependendo do cargo é muito bom, do judiciário principalmente, são os melhores, mas assim, legislativo é bom, executivo é bom, enfim, se for só pelo salário, não sei se vale tanto a pena, porque provavelmente você vai se desmotivar e vai ser infeliz, como tem alguns colegas. Eu tenho colegas que tomam remédio controlado, e eu fico pensando, assim, nada contra tomar remédio controlado, mas dentro da flexibilidade sim, a gente tem muita flexibilidade quanto ao oficial de justiça, a gente não é interno, a gente é externo. Tem um monte de coisa para fazer, mas a gente se organiza dentro do nosso dia, né? Enfim, então assim, se você só for pelo salário, eu não vejo
é bom, é determinante? É, mas é só isso? Não. Aí, passar no concurso, disciplina. Disciplina e acreditar em você, porque muitas vezes você diz, eu não vou passar. Não, você tem que dizer assim, não, eu vou passar. Eu sempre digo para meus alunos, eu nunca tive nenhuma intenção de ter outro cargo que não o meu. Quando eu era na faculdade, eu dizia, eu vou ser advogado, eu vou ser oficial de justiça. Fui as duas coisas. E não quero mais. Aí o povo fica, tu vai estudar para ser juiz? Que eu acho que o povo pensa... Aí eu disse, não, mas eu tenho certeza que se um dia eu quiser estudar para ser juiz, eu seria juiz, entendeu? Professor, você é muito convencido, isso. Não é isso. É só porque eu acredito. Eu não sei se eu conseguiria passar em 1 ano, em 2 anos, em 10 anos, em 15, em 20, mas eu tenho certeza que eu conseguiria. Estou falando tudo isso para você sempre acreditar em você, sempre acreditar que você pode, porque você é do tamanho que você acredita ser. Se você já não acredita, por mais difícil que seja aquele obstáculo, se você não acredita que vai alcançar, realmente você já tira ali do seu caminho. Agora você diz, eu vou, meu amigo, e aí tem disciplina, né? E a disciplina é organizar os horários direitinhos. E outra coisa é você, além de acreditar em você, além de ter disciplina, turma, enfim, depois, não vou me alongar muito, depois a gente conversa, resolver muitas questões, é o que eu ia dizer. Por isso que eu passo questões para vocês. Eu até lembro que na primeira atividade que eu passei, alguém comentou, não sei se foi o Daniel, vixe, são questões, professor, vai preparar a gente até para concurso público. E é porque, turma, eu acho que a gente aprende com a aula, aprende estudando em casa, mas aprende principalmente resolvendo questões. E, foi tu, né, Rafael? Valeu, foi mal, cara. E eu acho que a gente sempre aprende, tudo na minha vida eu resolvi questões. Não é à toa que eu faço os vestibulares, hoje eu saio passando tudinho. Coisa que eu não faço, estudo mais no terceiro ano, faz quantos milhões de anos, meu Deus, faz meus 20 anos que eu não vi mais terceiro ano, essas coisas. Enfim, então eu quero que vocês vejam a matéria comigo, vejam a teoria como eu vejo, vejam a prática como eu vejo, e trouxe aqui para o professor Rafael para ver, que você possa também resolver questões para você ver como é que as bancas cobram, que eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai ser assimilado, vai ser melhor apreendido para vocês. Então, turma, para a gente finalizando, né, nossa aulinha, essa é a atividade 4. Alguém, além de um ótimo, ainda tem coach no sangue. Davi, eu acho tão engraçado, tanto de gente, porque eu dou aula em cursinho, né? Dou aula no Prime, que era Master. Aí deu aula, não vou passar, enfim, eu dou aula em cursinho. E aí, o tanto de aluno que chega, professor, o senhor pode ser meu coach? Só que eu não fiz curso de coach, eu não sou preparado para fazer coach de ninguém, aí eu não aceito, não. Aí o Daniel, professor, não sei o segredo para manter-se motivado, mas certamente essas sextas-feiras estão ajudando muito nesse quesito. Show, cara, que bom, fico feliz, Daniel. Porque eu imagino que não é fácil, cara. A nossa semana, eu tiro pela minha, imagino que a de vocês não deve ser muito diferente, não. Tá cada vez mais pancada. Essa semana, eu dando aula ontem à noite, aí o meu monitor manda mensagem, professor, o senhor tá bem? Aí eu, poxa, dela normal, sempre sou muito empolgado nas aulas. Eu disse, cara, tô, por quê? Aí ele, sua cara tá de cansado. Eu disse, cara, eu não tô cansado, não, eu tô exausto. Show, Davi, obrigado aí, viu? Muito bom, professor, obrigado pelos conselhos. Aline, professor, não sei como faz para enviar atividade no privado. Tá, vou compartilhar minha tela, turma, só para vocês me enviarem no privado, tá? Rapidinho. Quem quiser sair, pode sair, porque eu já gero a lista de frequência, quem precisar. Turma, ó, aqui você tem o chat, tá? Ó, do lado esquerdo, e aí você clica, e aí tem um filtrozinho aqui, ó, tá vendo? Aí você vai no filtro. Quando você vai... Opa, que filtro? Eu tô doido. Lá vai, eu tô ensinando errado, desculpem. Você vai e coloca novo chat. Quando você colocar, aí você vai colocar meu nome, ó, Sidney. Eu talvez não apareça para mim mesmo, né? Aí deixa eu tentar aqui sei lá, Aline, ó. Aline, aí tá aqui tu, ó. Eu vou até te dar um oi para facilitar, ó. Oi, pronto, aí tu já tá aí gravado. Então, turma, entra aqui, ó, no chat, onde tem o lado esquerdo. Aí esse aqui, ó, novo chat. Só clicar e escrever meu nome, Sidney. Você já vai aparecer eu, né? Porque não tá aparecendo que eu não vou mandar mensagem para mim mesmo. E aí eu queria receber de todos no chat, tá? Vocês me mandam por aqui. Só me perdoe não inglesar tudo. No chat, Instagram. Eu acho horrível isso. E por isso que eu falo chat, tá? Só uma forma de falar. Mas, enfim, vocês vão fazer essa atividade, vão me mandar pelo chat, porque fica mais fácil de eu baixar, de eu corrigir, de eu lhe dar o feedback, tá bom? Por favor, não mande pro WhatsApp, não mande por e-mail, não mande de outra forma. Mande pelo chat. Show. Perfeito, então? Então, turma, é isso a nossa linha de hoje. Espero que tenham gostado. Foi muito proveitoso.
estar com vocês mais uma vez. Na próxima sexta, infelizmente, nós não teremos aula, porque eu vou ter que aplicar prova. Aí eu vou estar aqui, vocês fazendo prova, eu vou fazer uma aperolzinha, ficar esperando. Brincando, porque pode ser que vocês tenham alguma dúvida, aí eu vou ficar sempre atento, obviamente. E não sei fazendo o quê, mas daqui para lá eu decido. E aí na próxima semana, então, vocês fazem prova, bem tranquilo. Estudem pelo material, pelas questões, tá? Principalmente pelas questões. Não vão ficar desesperados, feito doido. Também não deixem de estudar, tá, turma? Pelo amor de Deus, não deixem de estudar, não. O professor é tranquilo, é legal, a gente boa. Não, a prova vai estar no nível razoável. Também não vai estar desesperado. E também, se você não vai estudar, infelizmente, essa matéria não vai aprender para vocês. Então é isso. Boa noite, fiquem com Deus. Vou baixar aqui a lista de frequência. Todos estão liberados. Obrigado. Boa noite, Sidney. Fica com Boa noite. Deus. Bom final de Até mais. semana. Boa noite. Show, bom final de Boa noite. semana, turma. Beleza. Tchau. Valeu, tchau, galera. até Tchau, tchau. Boa noite, professor. Tchau, até a próxima aula. Olha, Olivia, até a próxima. Boa Show de noite. bola. Boa noite. Tchau, turma. Vou indo aqui. Tchau, tchau. Vou ter que parar a gravação. Parei.